a videira e nós somos os ramos. Quando o Senhor Jesus veio, instituiu a videira, nós somos ligados a Ele sendo os ramos. E a palavra vai dizendo, todos que estão nele, vai crescendo, vai se desenvolvendo, fala da limpeza. Então eu não vou ler todo o texto, os irmãos já conhecem. Mas o que a gente quer destacar é que a videira precisa frutificar e precisa se desenvolver. Então, se você é um cristão e está estagnado, está parado na vida espiritual, está faltando a manifestação do fruto do Espírito em relação a autoliderar, que é tomar conta da sua própria vida, deixando o pecado, que é a limpeza, e cultivando de boas coisas, que é a prática da vida cristã. Diz ali, né? João capítulo 15, esse texto mostra que Deus investiu em nós. Você concorda que Deus investiu em você? Irmãos, pensa, aquela videira maravilhosa, né? Quem já teve a oportunidade de ver a videira pendurada ali, muito bonita, você nem consegue identificar onde começa e onde termina. Mas quem começa aquela videira simbolicamente nesse texto é o Senhor Jesus. E você faz parte desse ramo. Quantas outras pessoas fazem parte desse ramo que você conhece? Tem mais gente que não faz, né? Do que faz. Então, fazer parte desse ramo tem que ser um privilégio. E você, baseado nisso, saber da sua responsabilidade. Cristo, então, é a nossa fonte de energia. Eu até já citei e quero repetir. O meu pai, ao se aproximar do final da sua vida, que certamente Deus já tinha revelado a ele, não revelou a nós, mas revelou a ele, né? E aí ele manifestava com a seguinte expressão: Jesus é tudo. Quem visitou ele sabe. Jesus é a fonte da nossa vida. Jesus é especial. E falava só a expressão Jesus. Aí teve uma época assim que eu fiquei até assim, será que o pai está confundindo a parte da doutrina, né? Confundindo as pessoas da Trindade, porque a gente sempre fala Deus, 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 né? E ele falando sobre Jesus. Por quê, irmãos? Porque Jesus, que começou o processo de salvação na nossa vida, a gente ora para Deus, mas se referindo a Deus como um pai, pedindo, né? Só rogando, mas a gente esquece da pessoa de Jesus e o que ele significa para nós. Porque quando a gente olha para aquilo que Jesus significa para nós, a gente leva a ter comprometimento com Ele e mudar a nossa vida, evoluir a nossa vida e crescer espiritualmente. Então, Cristo é a nossa fonte de energia. Agora, se Ele é a nossa fonte de energia, como é que se desenvolve? Quando está conectado ou ligado. Quem está em casa agora não pode estar participando desta EBD por enquanto, porque não está mais conectado. A fonte de energia momentaneamente saiu. Mas nós estamos conectados em todos os sentidos, né? E podemos crescer espiritualmente. Diz ali também, Deus Pai supervisiona e dá o crescimento. Então ele pede que nós frutifiquemos. Agora, ali tem uma expressão: caso ocupar sua mente e coração com o que não edifica, se tornará improdutivo. Então, se você ocupar sua mente com o que não edifica, você fica improdutivo. Você pergunta para você tem considerado-se produtivo espiritualmente? Pode avançar, irmão, tem mais. Sendo responsável, então, pela sua própria espiritualidade. O fruto do Espírito é o domínio próprio. Ali tem algumas perguntas, né? Que eu já fiz. Pode avançar. Acho que está invertido aí. Isso. Aí que eu quero. A pergunta é ali, né? Você tem o Espírito, então essa virtude está em você. O que significa domínio próprio? Pode ajudar vocês agora. Pode ler, né? Tá fácil ali. O que significa domínio próprio? Temperança. O que você lembra de temperança? É comida. Ainda mais domingo de manhã. Temperança, comida, né? É bom uma comida que não é temperada? É boa? Todo mundo fala que fica igual comida de... Não precisa falar, né? Tomara que você não tenha ido para aquele lugar lá que a comida não pode ser tão temperada. É boa, assim, uma comida bem temperada. E a maioria das pessoas gostam, né? Precisa ter algum tempero. O tempero está relacionado a uma harmonia, a um equilíbrio. Então, por isso que vem essa palavra de temperança. Depois fala também de autocontrole. Você acha que você tem autocontrole? Irmãos, olhem e entendam. Lembra que o pastor falou sobre mansidão? E no começo parecia que mansidão e domínio próprio era a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Aqui a gente precisa lembrar que autocontrole é o controle de si mesmo. Isso está muito relacionado, deixa eu pegar de novo aqui. Ó, lembra do autocontrole? Qualquer pessoa faz 2, 3 embaixadinhas e 50. Então tem algumas que tem mais esse controle ou autocontrole.
autocontrole. Daqui a pouco a gente vai desmistificar uma relação com isso, tá? Autodomínio. Autodomínio. Diante da aprovação. Por que quando você, olha só, você que pensou de ter insultado alguém porque a pessoa te ofendeu? Como você sabe, irmão, que eu pensei isso? Essa semana, alguém te ofendeu e você respondeu à altura ou mais que isso. E aí você culpou outra pessoa. É mais fácil culpar do terceiro. Talvez faltou autodomínio. E por último também, moderação. Para ter então essa parte do fruto do Espírito e para ser responsável por isso na sua vida, é fundamental aquela palavra ali que está bem destacada, de disciplina. Disciplina. A disciplina deve ser exercida sobre os seus desejos. Controle a renúncia carnal. Não, depois eu falo dessa última, né? Tem duas coisas que precisa fazer para o terreno frutificar. Primeira, limpar. Segunda, tá. Se a sua vida cristã está limpa, diga amém. Amém. Se não está, depois acerta os pontos com Deus, né? Mas tudo bem. Tudo bem não, tudo mal. Tem que limpar primeiro. Só que tem gente que limpa a vida, mas não o quê? Aduba. O fruto cresce. Por que você acredita, ou por que a sua vida talvez não desenvolveu e você ainda não tem o domínio próprio? Porque as pessoas vêm e apertam você e você explode? Porque quando alguém te pede conselho, você não tem conselho para dar? Por que você não tem vida de oração? Por que você não lê a palavra de Deus? Tudo se aplica para mim também, tá, irmão? Eu tive que estudar e ser confrontado. Daqui a pouco eu vou revelar algumas coisas aqui. Porque precisa de controle e renúncia da natureza carnal. Se uma pessoa vem e lhe conta uma fofoca, o que você faz? Ou o que você deveria fazer? Só pensar. Não dá para ficar expondo tudo isso. É natural nós pararmos para ouvir. Em seguida, comentar. Isso é natural. Irmãos, não estranhe se isso tende a acontecer com você. Mas não é o que deve acontecer com você. Porque habitados pelo Espírito Santo, a pessoa começa: por favor, pare, eu não tenho interesse em saber disso. Você está falando sobre o fulano? Chama ele e a gente conversa todo junto, ou primeiro vai falar para ele. Isso é produzido pelo domínio próprio e uma vida de adubo, maturidade, conhecimento da palavra. A palavra de Deus dominando a nossa vida e o Espírito, a gente vai ter essa discernimento, essa sabedoria de resolver. E eu só falei de fofoca. Poderia falar de qualquer outra obra da carne que está listada aí nos versículos que nós já estudamos. Então, o controle e a renúncia carnal. Agora é interessante. Domínio próprio é semelhante à última frase ali? Quem acha que domínio próprio é semelhante à força de vontade? Levanta a mão. Domínio próprio, para ter domínio próprio, precisa ter força de vontade. Para ter domínio próprio, precisa ter força de vontade. Quem acha isso? Quem concorda? Pode abaixar. E quem acha que essa frase está correta? Não é força de vontade. É uma decisão? E agora? Os tempos, as pausas é para você pensar e diluir a palavra, né? Eu fui surpreendido, irmãos. Por isso que eu frisei essa parte que eu acho que você também. Domínio próprio não é força de vontade. O que é aqui? De novo, irmão, não aguento mais. Podia pegar a linha de costura. A força de vontade faz o cara ficar habilidoso com a bola? Faz ele dominar e ser um dos melhores jogadores? Aí sua cabeça começou a dar nó agora, né? É essa a ideia. Faz, eu concordo que faz. Outro vai falar, não faz. Tem gente que é. O que é o seguinte, existe pessoas com habilidade e existe pessoas com força de vontade. Mas os melhores jogadores, eles são habilidosos, não força de vontade. Ponto final. E a gente pode aplicar isso para diversas partes da vida. Agora, trazendo para o mundo espiritual, a força de vontade ajuda? Lógico que ajuda. Mas ela não resolve. Porque eu tenho que te surpreender como fui surpreendido
que esse controle, essa responsabilidade espiritual é uma vida de dependência do Espírito. Então, quando você lavou o carro e o cara jogou poeira, ou o vizinho varreu e foi poeira no seu carro, não é sua força de vontade que vai segurar você para não fazer o que você pensou agora. O que é? Hã? O que é? Não é quando você, marido, falhou porque a esposa pediu alguma coisa da lista e você esqueceu ou nem passou no mercado, e ela chega assim, não fala nem boa noite, fala assim, cadê a lista de compra? Hã? O que segura você? É a minha força de vontade, né? De me dominar? É? Não. É o quê? É o domínio próprio. Não é aquela pessoa que você ajudou por longos dias ou longos meses, que literalmente depois vira as costas de você, ou pior que isso, você ouve ela falando mal de você, que vai tirar do seu coração o desejo de vingança ou de falar, peraí, eu vou passar a mão no telefone e vou falar umas boas. É o quê? O Espírito, o domínio próprio, a dependência do Espírito. Então, irmãos, eu descobri depois de tempos na vida cristã que esse fruto do Espírito, assim como os outros, está relacionado com o Espírito. E se você descobrir isso, a gente já fica feliz e contente por conta dessa aula. Ainda aí tem mais uma parte, vamos ver se eu pus. Avança lá. Aê, tá aí. Precisamos então semear para o Espírito, para ter o domínio próprio. Ou, não, peraí. Precisamos semear para o Espírito para ter domínio próprio. Olha lá. Precisamos semear para o Espírito para ter domínio próprio. Ou precisamos de domínio próprio para semear no Espírito? Precisamos semear no Espírito para ter domínio próprio. Ou precisamos de domínio próprio para semear no Espírito? Segunda opção. Quem acha que é a primeira? Irmão, tanta pergunta nessa aula, porque é uma aula que conforta, fala de domínio, né? Tem que fazer as perguntas. Então diz lá, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu próprio corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha mesmo ser desqualificado. Pergunta novamente: precisamos semear para o Espírito para ter domínio próprio, ou precisamos de domínio próprio para semear no Espírito? Ficou mais fácil? Primeira opção. Porque toda a parte do fruto do Espírito, inclusive o domínio próprio, quem produz em nós é quem? O próprio Espírito Santo. Então, amigo, irmão, você que está nos assistindo, né? Se tiver, depois grava, dá um jeito, mas a gente compartilha. É importante nós termos essa consciência. Ninguém é bonzinho à toa, ninguém é equilibrado à toa, espiritualmente falando. Precisa ser dominado pelo Espírito. Para terminar essa parte, eu quero levar duas noções para você e para mim. Anulação do eu e nova versão do eu. No domínio próprio, há uma anulação do eu ou uma nova versão do eu? Agora, hein? Essa aula que ia fazer em roda, né? Se eu pudesse fazer aquela roda grande, todo mundo conversando e tal. No domínio próprio, nesse fruto do Espírito, nessa característica, existe a anulação do eu ou uma nova versão do eu? Agora eu quero voto mesmo. Me ajude por isso, só para eu ter equilíbrio e saber como é que tá os irmãos, a opinião. Quem acha que é a anulação do eu? Tem que anular o eu. Abaixa. Quem acha que é uma nova versão do eu? Nova versão do eu. Pouquíssimas pessoas. Pode abaixar. Então você vai ler. Peraí. O texto até Romanos. Não agora, tá? Marca para ler. Romanos capítulo 7, versículo 14 a 25. Romanos capítulo 7, versículo 14 a 25. Marca aí para você ler. Você que está na dúvida e você vai ter a resposta. Não, vou responder aqui, né, gente? Não vou fazer suspense. É uma nova versão do eu. Irmãos, é uma nova versão do eu. Pera aí, irmão, eu não tenho que mortificar o meu eu? Você consegue? Você consegue? Paulo conseguiu? O que ele falou que ele fazia com ele mesmo? Enquanto estivermos nesse corpo,
Entende? Não estou falando da natureza terrena. Estou falando da velha vida e dos velhos hábitos. Estou falando do eu que está presente em você. Então, por mais que a pessoa fale assim, você não me conhece, eu era bravo, eu era revoltado, eu era relaxado, eu era isso, cuidado. Porque esse eu continua lá, você só pode ser melhor se depender do Espírito Santo. Então é uma nova versão do eu. Eu melhoro a cada dia, eu presente, eu dependendo do Senhor, é assim que eu devo ser. Tenho que ter então autocontrole, autodisciplina e exercer o domínio próprio. Aí falando assim, irmã, por que a gente se domina então? Por que a gente se domina? Por que a gente tem que ter esse domínio próprio? Ponto 2, dominando-se para cumprir a missão. Versículo 26, você já está aberto, eu leio. Assim como também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. O texto que o irmão Paulo leu, ele fala de 2 personagens. E 2 participavam dos Jogos Olímpicos. Porque nessa época de Paulo tinha os Jogos Olímpicos. Não sei se você sabia, né? Mas já tinha os Jogos Olímpicos desde essa época. E Paulo, ele gosta muito dessa alusão, dessa comparação. E ele fala de 2 categorias aqui. Primeiro que é o atleta, aquele que corria em busca de um objetivo. Versículo 22, 23, o irmão leu alguns. E depois ele fala de quem? Do lutador. Ou a gente vai trazer para os nossos dias do boxeador, para ser mais específico ao contexto aqui. Quando o corredor entra em cena, ou o lutador, o que ele entra para quê? Muito bem, irmãos evoluíram, né? Talvez alguém falaria assim, para competir. Não se entra para competir, irmãos. O bom atleta, ele entra para ganhar. Ele entra para ganhar. Essa é a grande diferença. Então, Paulo, ele faz essa menção no versículo 26. Assim também eu corro, não sem meta. Então, Paulo tinha uma meta, tinha um objetivo. Por que você tem que ser dominado pelo Espírito Santo? Tá ali, ó. Primeiro lugar, não pare de correr. E não pare de lutar. Tem uma música assim, né? Tem várias. Uma delas antiga, de Ludmilla Feber. Os cristãos mais antigos vão lembrar dela agora, né? Os que ouviam. Que ela fala, não pare, ela fala de correr, de lutar. E traz essa conotação na sua melodia. Corremos para o céu superando o quê? Todo dia você está correndo para o céu. Superando, tá ali. Obstáculo, depois persistindo na corrida, depois recebendo incentivo, e aí enfrentando cansaço, depois não parece uma semana desafiadora que você tem um monte de coisa para fazer no mundo espiritual, na igreja, as responsabilidades, aquela semana de apresentação do conjunto coral na última semana de ano, que você tem que fazer cantata e tem que preparar ali no mês pro dia da Bíblia e tem que se organizar para dar aula de escola dominical e tem um louvor e ainda é porteiro ainda, nossa, que quanta coisa, né? Então corramos para o céu, superando obstáculos, persistindo na corrida, recebendo incentivo, enfrentando cansaço e sonhando com um prêmio. Então, se o cristão está envolvido, ele tem essa consciência, ele não para na vida espiritual e pensa no domínio próprio. Aí a parte com uma cor bonitinha ali, diferente. Nós devemos o quê? Privar-se de tudo o que atrapalha para ganhar o prêmio. Privar-se de tudo que atrapalha para ganhar o prêmio. Voltando, aqueles que lutaram nas Olimpíadas, aqueles que batalharam, eles podiam comer de tudo? Podiam dormir tarde? Podiam fazer aquilo que eles queriam com o próprio corpo? Podiam ter o peso que eles quisessem? Era importante manter qual a palavrinha-chave? Com disciplina. Privar-se de tudo que atrapalha ganhar o prêmio. Por que Paulo escreveu aos Gálatas uma lista das obras da carne? É aquilo que você precisa ler toda semana para a gente privar-se. Prostituição, moralidade, lascívia, glutonaria, bebedeira, e eu não sei nem mais a lista, né? Prefiro decorar do fruto do Espírito. Não, tem que saber as duas, viu, irmão? Tem que saber as duas, vamos decorar também. Mas aquela lista ele deixou para a gente se privar. Isso é o domínio próprio. Abrir mão daquilo em prol daquilo que Deus quer na sua vida. Avança, por favor. Se a gente não se priva, a gente tem a tendência a perder o prêmio. E eu quero dizer o seguinte, tenha cuidado então no domínio. Lembra que a gente está falando de dominando-se para cumprir uma missão. Cuidado nessa parte do domínio com os maus desejos nestas áreas. Primeiro, todo pecado ele vai estar relacionado com essas 4 áreas aí. Uma das 4 áreas, tá bom? Não é com as 4, uma das 4. Primeiro, espiritualidade. Espiritualidade. Às vezes a pessoa quer ser muito espiritual ou quer ter a conotação espiritual e acaba pecando.
Depois, área sexual. Diversos pecados que relacionam a área sexual. Desde o homem ou a mulher, independente, tornar-se um objeto sexual, o desejo sexual, o pensamento, as palavras ligadas a isso. Né? Outra área, relacionamento. O domínio próprio foge da sua vida porque você quer ser benquisto, você quer se relacionar, você quer fazer amizade com quem não deve. Mesmo em ambientes você acaba abrindo mão ou não se dominando para ter um bom, entre aspas, um bom relacionamento. E o relacionamento só pode ser com os outros, né, irmãos? Não adianta você falar relacionamento com quem? Com os outros. Então a gente abre mão e muitas vezes perde o nosso controle, o nosso domínio. E última área, na área da alimentação. Alimentação, irmão. Ah, não, né? Tem também pecado relacionado? A Bíblia fala de duas, vocês já estudaram. Quais são? Tem um nome diferente, gente. Glutonaria e bebedice. O pastor pregou sobre isso, ensinou, né? Fazendo então obras da carne, glutonaria e bebedice. Aí parece que são pecados que, não, se eu for colocar na lista não tem significado. Tem? Acontece? E pode acontecer com crente? Bebedice não, irmão, que eu fui liberto. Não, né? Às vezes está bebendo outro líquido que não tem álcool, mas é pior que ele, né? Não que álcool seja bom para alguma coisa, só para acender as coisas e limpar a mão, né? Mas aí tem pessoas entregues a bebedices, ou tem outro sentido de bebedice, que não venho a explicar agora, não dá tempo, e também entregue a alimentação. Falta de disciplina. Só um detalhe importante, tá? Até mesmo aquilo que você comer no sábado à noite vai interferir na sua disposição de acordar no domingo de manhã e vir para a igreja. Você sabia disso? Irmão, você sabia disso? Tá. Converse com profissionais relacionados que eles vão te ajudar. Avança aí, irmã, que o tempo foi. Então, agora foi muito. Romanos 7, eu não li, né? Isso, vai aparecer de novo. Tenta mais um para trás. Romanos 7, ele fala sobre isso, que é o texto que eu já falei para os irmãos lerem, quando fala da renúncia, ou quando fala do diga não ao eu, né? Se você vai renunciar, ou se você vai mortificar, anular o eu, é aquele texto anterior. Segunda parte ainda em relação a dominando-se para cumprir uma missão é: leve a sério a luta contra o pecado. Versículo 27, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado ou desqualificado. Bom, essa ficou fácil principalmente para o público masculino, mas as mulheres vão acertar também. 2 nomes lendários no boxe. 2 nomes apenas. Nomes lendários, nome de destaque no boxe. Luta de boxe. Vamos lá, alto. Eita, alguém falou, vamos gente, se você sabe, fala. Quase, não, nome lendário. Alguém falou, eu ouvi aí. Então fala alto, irmão. Ele tem o irmão dele é esse. 2, né? Um é o Maguila. Lendário. O brasileiro, quem é no boxe? Meu amigo, é o seguinte, vem aqui que eu resolvo, né? É o Maguila. O brasileiro é o Maguila. Internacionalmente, também com M, facilitei agora, hein? Mike Tyson. Um forte na direita, outro forte na esquerda. Eu não queria provar nenhuma delas. Você queria? Não, né? Já pensou um cruzado de direita ou de esquerda deles? Não quer nem pensar, né? Não, né? Agora, pensa o mesmo cruzado de direita ou de esquerda deles no próprio corpo. Essa é a intensidade do texto. Paulo dizendo, eu esmurro o meu próprio corpo para não fazer aquilo que o meu corpo quer. A gente falou sobre o esforço. Que o fruto do Espírito, o domínio próprio, não é produzido pelo esforço. Mas ele é válido em muitos aspectos. Ele tem que estar na nossa mente. Uma irmã falou aqui na frente que é a decisão. Essa é a palavra. Decisão. Às vezes nós não dominamos o nosso corpo em relação a limpar o terreno por estarmos fazendo a amizade com o pecado. E quando fala de pecado, irmãos, a gente já pensa que é andar com um 38 na cintura e dar um tiro em quem entrar na frente. Não.
Tem diversos tipos de pecado que às vezes pode estar na minha e na sua vida. E Paulo, que tinha intimidade com Deus e relacionamento, o Espírito começava a mostrar para ele que estava de errado e ele se esmurrava para que tirasse isso da sua vida. Ele se esforçava para tirar isso da vida dele. Então, em relação a cumprir a sua missão, eu quero deixar claro, como o Senhor já falou comigo nessa semana, sobre levar a sério a luta contra o pecado. Não dá. Vai ter consequência, vai ter problema, ou a gente vai patinar. Espiritualmente falando, irmãos, nós precisamos ter consciência limpa. Aquela paz que já foi pregada aqui, seja o árbitro nos nossos corações. Mas se na nossa vida, ou família, ou igreja, tiver algumas situações de pecado, a gente não vai saber se é a paz ou se é uma disciplina. A palavra diz em João capítulo 15, que todo ramo que não dá fruto, ele corta. E o ramo que começa a dar fruto e dá uma paradinha, o que ele faz? Limpa para que dê mais fruto. E aí você não sabe, ou quer falar você ou eu, né? Eu não sei, ou você não sabe se você está sendo quase cortado ou se está sendo limpo. Por isso que o pecado e essa investigação, esse processo de santificação passa a ser muito importante. Porque a gente tem discernimento espiritual de Deus e passa de fato, de verdade, a exercer o domínio próprio. E quando Deus me confrontou nessa semana com essa palavra, eu parei para analisar e saber quão pequeno sou para ter essa visão. Do quê? Quais os pecados que podem estar relacionados na minha vida, na minha casa, na minha família? Irmãos, lembra-se que em Josué, quando o pastor estava pregando, e vai voltar daqui uns dias, a palavra de Deus diz que depois de uma grande conquista, um homem pegou e enterrou uma estátua, algumas coisas de ouro debaixo da sua tenda. E toda a nação pagou porque havia pecado escondido. E o pecado às vezes não está manifesto na minha vida, mas às vezes é alguma coisa que você ganhou e está lá na sua casa. Entende? Às vezes alguma idolatria, alguma coisa que você não percebeu. Às vezes é um programa que você tem que assistir aquele programa e você não sabe que é pecado. Mas ali já tem moralidade, ali já tem um casal que não é o casal, né? Que eu não posso falar que está em rede. Mas aí tem aquele casal que não é casal, tem aquelas coisas, tem um matando o outro, um filme, uma coisa, e isso é um pecado. Então, nessa questão, dominar-se para cumprir, levando a sério a luta contra o pecado. Senhor, me revela tudo que não é da sua vontade. Porque esse domínio próprio eu quero na minha vida. Para isso eu vou seguir o que o Senhor quer. Não há como servir seriamente a Cristo sem tratar seriamente o pecado. E Paulo dizia, eu esburro meu próprio corpo. Surpresas nos aguardam para recebermos as recompensas de Cristo. Então nós devemos entender que abrir mão dessa vida errada ou de qualquer coisa para ser dominado pelo Espírito Santo é para preparar para uma vida melhor aqui na terra e receber recompensas aonde? No céu. Pensa aquele homem da canoagem, sozinho, naquela canoa, ali nas Olimpíadas, remando. Foi uma das noites que eu assisti, ele remando. Aí eu pensando, não ganhou. Não, só foi um quarto. Aí remando, ele tá em primeiro. Ganhou. Não, tá na metade ainda. Ele remando. Alguns sabem de quem eu estou falando, quem gosta das Olimpíadas, né? Até que no final ele ganha com uma certa folga do adversário chinês e ele recebe então a medalha de ouro. E aí perguntam para ele, mas peraí, como que você ganhou? Porque eu já sabia, eu já tinha certeza que eu ia ganhar. Irmãos, isso é fé, é chegar lá na frente. Então tudo que você abre mão agora, a pessoa que te insultou agora, a pessoa que te ofendeu, ou alguma injustiça, e você não vai revidar, é porque você fala assim, eu estou fazendo isso porque eu sou dominado pelo Espírito Santo e estou me preparando para receber a coroa ali no céu. Para ter uma vida exemplar igual a sua, Senhor Jesus. Por isso que Paulo fala que Jesus tinha valor para ele. Para ter uma vida igual a sua, Senhor Jesus. E quando chegar aí no céu, depositar diante do Senhor a coroa que o Senhor vai me dar. Essa é a visão. Dominar-se para cumprir a missão. Avança, irmã, que é o último dessa parte. E o último é pequenininho, tá? Então, relacionado, quais sementes está lançando sobre a sua vida? Que sementes você está lançando? Quais os pensamentos que nutrem sobre você mesmo? Eu sou um cristão... Vai falando na palavra que não pode. Está transmitindo? Voltou? Pode. Eu sou um cristão meia boca mesmo. Se tivesse aí não falo não, mas fala. Eu sou um cristão meia boca, já estou acostumado. Qual o pensamento que você tem sobre você mesmo?
Sabe que eu estava com um amigo no trabalho, ele é cristão, graças a Deus, né? E eu compartilhando, e ele aí entrou numa situação de luta espiritual com a manifestação do diabo na vida da pessoa. Você se acredita nisso, né? Seria bom acreditar, porque a palavra de Deus fala. E aí ele falou assim, ô irmão, e como seria se tivesse uma situação dessa? Eu falei, tem que estar em jejum e oração, porque se a pessoa for repreender o diabo e tiver com vida torta, o que o diabo faz? O que faz, mano? Ele revela pela vida da pessoa. O bicho é sujo, ele revela pela vida da pessoa. Quem já teve experiências de luta espirituais sabe disso. Então, qual os pensamentos que você tem sobre si? Imagina se eu ver alguém ali com um inimigo se manifestando, eu corro, eu vou chamar ajuda, né? Eu já pensei sobre isso em algumas situações. Ou diferente, se eu ver uma pessoa que está quase partindo para a eternidade e depende da minha oração por ela, veja, não é a sua oração que salva, mas quem salva ela? O Deus que vai receber a sua oração. E aí depende de você orar por ela e falar, vai morrer. Hã? Você já pensou sobre isso? No fervor de Elias, de Paulo, de homens que andavam com Deus? Por que você não pode ser assim? Porque eu não posso ser assim. Decisão, domínio próprio, depender do Espírito Santo. Quais as emoções que extravasa na sua vida? O que você deixa extravasar na sua vida? Quais os sentimentos que você deixa revelar-se? Como você é conhecido pelas pessoas? Essa não tem não, né? Como você é conhecido pelas pessoas que estão ao seu redor? E na igreja? Como as pessoas veem a sua vida? Você controla os seus sentimentos? Quais são os seus hábitos? Avança lá, para terminar essa parte aí. Gálatas 6, 7 e 8 fala sobre isso, né? Fala sobre aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu pretendo em breve preparar uma pregação sobre esse tema, não vou falar muito sobre ele agora. Então o cristão sincero, ele sofre quando em seu interior tem sentimentos reprováveis. Ele sofre. Agora eu pergunto, será que nessa semana seu coração teve sentimentos reprováveis? Se você falar que não teve, eu acho que você não precisava estar nem nessa escola dominical. Teve, lógico que teve. Nós ainda estamos na carne e dependemos do Senhor. Então, concluindo o terceiro e último ponto, volta só um pouquinho, irmão. Deixando-se dominar, não se deixando dominar pelos super desejos da carne. O último segredo do domínio próprio, desse equilíbrio, dessa disciplina, é não ser dominado pelo que a carne manda e depender do Espírito Santo. Gálatas 5,16, digo porém, é para estar de cor isso aí, né? Acabar o estudo e não souber isso aí, você... Digo porém, andar em espírito e não cumprireis ou não satisfareis o desejo forte da carne, a vontade da carne. E a dependência do Espírito está em dominar os desejos da carne. Concluindo, diz ali, né? Jesus, ele veio trazer uma vida melhor ao homem. E essa vida só pode existir na força do Espírito. Tenha isso na sua consciência. No entanto, Deus não considera o potencial humano para atuar. Ele conta com você para melhorar a sua própria vida. Se você entender essa frase, você também talvez teria sentido essa mesma emoção que eu estou sentindo agora. Ele conta com você para melhorar a sua própria vida. Quem sou eu, irmãos? Diante da presença de Deus, para que Deus conte comigo para melhorar a minha própria vida. Quem sou eu para me garantir saúde, me livrar de consequências do Covid? Quem sou eu para participar de uma igreja dessa, ser amado pelos irmãos? Quem sou eu para receber um dom espiritual do ensino e ministrar no meio dessa igreja? Quem sou eu para ter uma habilidade, um amor pela música e poder realizar isso para glorificar a Deus? Talvez na velha vida poderia estar num barzinho tocando até tarde da noite, mas não, e nunca! Porque Deus separou isso consagrado a Ele. Quem é você que Deus colocou o Espírito Santo na sua vida e você está ignorando isso? Por que não deixar-se ser dominado ou dirigido pelo Espírito Santo? Porque ao final de 9 lições você ainda não foi convencido pelo Espírito por não ouvi-lo. Você pode se autoliderar numa vida de dependência do Senhor. Cuide mais da sua vida. Ande com Deus. E aí você pode sim curtir as cenas do próximo capítulo. A Bíblia fala que se você se decidir ao lado de Deus, além da vida eterna, Ele tem a verdadeira vida abundante para você. Faça a prova disso, irmão.
Se decida nessa manhã, se decida a ser fiel, se decida a frequentar a igreja, se decida por ministérios na casa de Deus. Irmãos, Deus deu um chacoalhão no mundo com a situação da Covid, ainda estamos passando por ela. Mas qual a consequência que trouxe na sua vida espiritual? O que mudou para você? Qual o seu amor pelas pessoas e pela sua própria vida de crescer espiritualmente, ser fortalecido? Por que manter os seus talentos ainda enterrados e não ser dominado pelo Espírito Santo para usar aquilo que Ele mesmo te deu? Lembra da lição sobre fidelidade 2 semanas atrás? Quando o Senhor requerer conta e fala, te dei 5 talentos, te dei 2 talentos, te dei 1 talento, você vai desenterrar e falar, toma, Senhor, aqui. Seja dominado pelo Espírito Santo e tenha a verdadeira vida abundante. Só dessa forma você poderá ver e ter certeza das cenas dos próximos capítulos. Com certeza vai ser de bênção e de vitória na sua vida. Por isso eu quero levar você a pensar nisso também. Agradecer a Deus. Lembrando que nós temos as aulas, a maior parte delas gravadas, você pode revisar ali no canal. É muito importante para nós estarmos lembrando do fruto do Espírito, porque a cada momento você pode estar precisando de paz, amor, gozo, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Use aquelas aulas ali, tá? E use a própria palavra de Deus para que você cresça espiritualmente. E também, irmão, só finalizando aqui, perdão pelo tempo, irmão Paulo, mas como professor também estou à sua disposição para te ajudar nesses pontos, orar pela sua vida. Pastor Josias, a mesma coisa, pode nos procurar e nós vamos te auxiliar em relação a este tema. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque de forma maravilhosa o Senhor nos conduz. Ter a manifestação e a presença do Seu Espírito Santo na nossa vida, não há nada melhor, porque quando nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa limitação, a Sua palavra diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí muda a nossa vida, é um marco na nossa vida, porque é uma vida nova. A Sua palavra diz lá em João que isso é um novo nascimento. Mas infelizmente na rotina do dia a dia, após anos de vida cristã, nós nos pegamos fazendo coisas que não te agradam, não dominando a nossa vida e deixando o pecado tomar conta, ou deixando muitas vezes a mornidão, ó Deus, tomar conta, uma vida morna, sem sentido. Eu quero clamar nesse dia, nessa manhã, um reavivamento espiritual para os nossos corações, para que na dependência do Espírito Santo possamos ser dominados por Ele e ter esse autocontrole, essa força, essa disciplina de crescer espiritualmente e usufruir a vida abundante, sermos a videira verdadeira que frutifica, que se multiplica e que leva o seu amor, a sua bênção para mais pessoas. Faz de nós, ó Deus, canais de bênção. Leva-nos a uma vida de compromissos com o Senhor. O Senhor sabe das nossas fraquezas, limitações, mas o corpo do Senhor unido certamente será vencedor a cada dia. Obrigado por essa escola dominical, nos dê um bom domingo na sua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Depois não posso esquecer de pegar a bola aqui, tá? Os irmãos se lembrem também. Muito bem, quero agradecer a presença de cada um de vocês conosco nesta manhã, que Deus continue abençoando. Nós vamos encerrar a nossa escola bíblica dominical. Vou pedir àqueles que puderem se colocar de pé. Vou pedir para o irmão Aparecido estar orando, colocando em sua oração, irmão, a vida do irmão Laércio, né? Está com problema da visão, a vida da irmã Luzia também, que não passou bem. E lembrando do pastor Josias, da irmã Sueli e da irmã Jô. Vamos encerrar então a nossa escola bíblica dominical com esta oração. Oramos.
Amém. Podeis assentar, uma oração silenciosa está encerrada, então, a nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a todos.